Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Olha lá, vamos para mais uma aula, né, de desenho geométrico. Nessa aula a gente hoje vai falar sobre polígonos e sobre coordenadas, tá bom? A prova vai pegar o livro e quer que vocês peguem o livro também para acompanhar na página 270. Vou ler um pouquinho aqui sobre localização. Quando a gente fala de coordenadas, significa o que? A localização de um determinado ponto. Ou seja, pode ser uma localização em uma rua ou em uma coordenada cartesiana, coordenada geográfica, tá bom? Tem assim, coordenadas em um guia de ruas, né? O mapa a seguir mostra algumas ruas da cidade de Porto Alegre, como podemos localizar. Depois vocês vão dar uma olhadinha nesse mapa da página 270. E a Pro fez uma coordenada de ruas, né? Parecido não, diferente, mas que tem o mesmo, é a mesma maneira de você localizar, tá bom? Aí ele diz, nesse mapa, as regiões são identificadas pelo cruzamento de fileiras horizontais e verticais. Eu botei aqui horizontal e vertical, tá certo? Meio na diagonal, não coloquei bem, né? A gente vai ter ruas paralelas e concorrentes, tá bom? Aí ela diz assim, dessa forma, a Praça Dr. Maurício Cardoso está localizada na rua B3, que corresponde ao cruzamento de fileira horizontal B e a fileira vertical 3. E aí, Pro, o que é que significa? Vamos ver agora? Então, a Pro vai explicar aqui para vocês o que é uma localização, o que é uma coordenada. Quando alguém diz assim, olha, eu vou te dar as coordenadas para você chegar ali na Praça Laura de Freitas. Você vai, pega a sua direita, vai direto, aliás, né? Depois pega a sua primeira direita, depois você pega a sua primeira esquerda. Isso são, né? Isso é coordenada. Coordenadas cartesianas é justamente o que é a localização. Localização é essa que pode ser dada pela horizontal ou pela vertical, né? Então a prova botou um ponto aqui, ó. Digamos que essa rua venha na sua horizontal. Aí ela diz assim, Pro, eu tenho eixos, ó, horizontais e tem eixos o quê? Verticais. E aí, o que acontece? Quando nós temos eixos horizontais e verticais, nós temos pontos para localizar. Aqui, nessa parte que eu tenho aqui, ó, a letra A está dentro do meu eixo horizontal. E os números 1 e 2 tá dentro do meu eixo que? Vertical. Tá certo? Vertical, 1, 2. Horizontal, A e B. Aqui também tem o A, aqui tem o B. Aqui eu tenho o número 1 e aqui eu tenho o número 2. Tudo bem até aí? Pro, o que eu quero de vocês? Que vocês me digam quais são as coordenadas da rua Ceará. Mas antes de responder isso aqui, eu vou explicar sobre coordenadas cartesianas. Com coordenadas cartesianas, você vai saber localizar certinho cada ponto que eu pedi a vocês dessas ruas, tá bom? Primeiro, coordenadas cartesianas, né? Eu vou pegar aqui o livro para falar sobre a denominação. São dois eixos, horizontal e vertical, né? Com esses eixos, eu chamo uma de X, que é minha abscissa, Y, que é minha ordenada. No livro de vocês eu estou explicando isso. E aí, Pro, o que acontece? Eu posso colocar o ponto em qualquer lugar, tá? Eu boto um ponto aqui e chamo esse ponto de ponto A. Isso você vai fazer o quê? Ó, o primeiro ponto que vem aqui nessa reta horizontal é 0. Aqui eu vou colocar o ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela é o que? Infinita. Aqui é a mesma coisa, o mesmo espaço que eu colocar aqui, eu coloco aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, também é infinita, tá? Gente, quando a gente quer localizar um ponto, a gente precisa saber quais são as coordenadas desse ponto. Quais são as coordenadas? Qual é os números que representam o ponto A? Aí você deve se perguntar, Pro, eu vou ter ponto no eixo horizontal e ter ponto também no eixo que? Vertical.
Quais são esses pontos, Pro? É justamente o que eu quero saber. Essas são as coordenadas. Pronto, ó. O ponto 4 está em direção, ou o ponto A está em direção ao número 4 no eixo horizontal. Quem é o eixo horizontal? Horizontal, Pro? Eu vou chamar esse eixo horizontal de X, tá? E no eixo vertical, ele vai dar de encontro também com esse número 4. Então, você olha para o A e diz assim, ó, já sei, o ponto A pertence a 4 no eixo horizontal e a 4 no eixo vertical. Como é que eu chamo esse eixo horizontal e esse eixo vertical? Eu chamo de X e de Y. Sempre, Pro, vai ser o X na frente e o Y depois sim. Primeiro X, depois Y. Primeiro abscissa, depois a ordenada. Então, se aqui os números são iguais, não vai implicar essa ordem, ó, 4 e 4. Beleza? Turma, vamos ver aqui um outro ponto. A prova vai colocar aqui, ó. Esse daqui vai estar... botar aqui um ponto, ó. Não, esse aqui vai ficar aqui, ó. Pronto. Aqui eu vou chamar de ponto B. Quais são as coordenadas do ponto B, Pro? Quais são as coordenadas desse ponto? Quais são os números X e Y? Porque na coordenada cartesiana a gente sempre coloca quem na frente? X. Depois coloca quem? Y. Aí você vai e olha seu X. Qual é o X que está em direção ao ponto B? Não é o 2? Qual é o Y que está em direção ao ponto B? O Y é quem? O 1. Ó, aqui são os pontos de Y. Aqui são os pontos de quem? De X. Então, quais são as coordenadas do ponto B? Vai ser 1 e 2 ou 2 e 1? Quem é que vem na frente, né? O X? Se é o X, vai ser o quê? 2, porque esses dois pertencem a X. E depois vem quem? O Y. Quem é o Y? O número 1. E aí, turminha, entenderam quais as coordenadas desse ponto? Agora vamos voltar aqui, ó, as coordenadas de uma rua. Preste bastante atenção, que depois vocês vão fazer uma avaliação, ou uma atividade, tá? Avaliação é depois. Rua Ceará. Qual é a localização, turma, da Rua Ceará? Primeiro a gente coloca o ponto que está, o número que está na horizontal ou na vertical. Eu acabei de dizer. Primeiro vem quem? X. X é o que na horizontal? Quem é que vem na horizontal? Né, o A e o B? Então aqui, ó, o ponto que representa Ceará vai ser primeiro A. Né? Ele está dentro do A, não tá? Então eu coloco aqui A. E o número que representa vai ser quem? O número 1, A1. Então quais são as coordenadas? As coordenadas da Rua Ceará vai ser, ele está dentro do quadrado, né, de A e dentro do quadrado de 1. Aí eu coloco A1 ou 1A, aí você vai lembrar, ó. Horizontal primeiro, é como se fosse quem aqui? X. Quem que depende, quem que pertence à horizontal? O A. E vertical, vertical não é Y? Quem é o meu Y aqui? 1. Então, A1. E essa Rua Palmas, Pro? Quem vai ser as coordenadas da Rua Palma? A gente vai fazer a mesma coisa. Primeiro vem quem? O B. Coloco o B. O B. E o número, quem é o número que representa? O 2. Então, aqui vai ser B2. E aí, turma, entenderam? B2 e A1 são as coordenadas que representam, né, a Rua Ceará e a Rua Palmas. Bora ver mais aqui, coordenadas cartesianas, que a prova vai colocar uns pontos e vai perguntar a vocês quais são as coordenadas desse ponto, tá bom? Vou colocar aqui um ponto, deixa eu ver. Vou botar aqui, ó, ponto. Deixa eu pegar outro piloto aqui azul. Aqui eu vou colocar o ponto C, tá bom? Quais são as coordenadas do ponto C? Aí você vai vir aqui, ó. Puxa aqui, ó. Bora ver onde é que vai cair, na horizontal. O eixo de X, o X vai ser quanto? 2. Já coloco 2 aqui. E o Y vai ser quanto? 6. Então, ponto C. Quais são as coordenadas do ponto C? 2 e 6. Bora lá? Antes de mais nada, deixa eu só ver aqui uma coisa. Ó, gente, onde tem coordenadas cartesianas, na página 271. Eu vou ler aqui um pouquinho, tá bom?
Em matemática, a localização de pontos em um plano é feita com o auxílio de duas retas numéricas perpendiculares. Lembra? Retas perpendiculares passam uma pela outra, são concorrentes e formam-se ângulozinho de 90 graus, tá? São perpendiculares, chamadas de eixos, que em geral indicamos por x, que é horizontal, e y, vertical. Esses eixos determinam o que chamamos de plano cartesiano. O ponto de interseção dos dois eixos é chamado de origem e a representação é O. Aqui, ó, pessoal, onde eu botei. O, pode ser também, pode ser um zero, sim. Esse O é um zero porque inicia aqui, ó. É minha origem, que é o ponto de interseção entre eles dois, tá? Cada ponto desse plano é representado por dois números entre parênteses, chamado de par ordenado. Eles não falaram aqui na frente, tá? Esse par ordenado, gente, ó, isso aqui é chamado de par ordenado. Par ordenado. Que, como eu falei para vocês, um é chamado de abscissa e outro de ordenada. Par ordenado. Tá? Aí, em seguida, tem assim, ó, os números 3 e 4, que ele colocou aqui um exemplo, como se fosse 2 e 6, 3 e 4. É um par ordenado em que o 3 é chamada aí, ó, a primeira letra, a primeira coordenada é chamada de abscissa, como eu falei para vocês, x é o quê? Abscissa. E y é o quê? Ordenada, tá bom? Esses são os pontos chamados aí. A primeira letra é chamada de abscissa do ponto e a segunda é a ordenada do ponto. Observe que a abscissa do ponto é o número do eixo x e a ordenada é o eixo y, tá bom? Então foi isso que a prova mostrou para vocês, tá? Embaixo aí na parte 271 vai ter alguns exemplos, vocês vão dar uma olhadinha também no livro para depois fazer a atividade. Então é isso, turma. Coordenadas cartesianas, né? A gente tem x e y, que é um par ordenado chamado de abscissa e ordenada, tá? Por exemplo, se eu perguntar a você, no ponto A, quem é abscissa? 4. E a ordenada também 4, são iguais. No ponto B, quem é abscissa? 2. E a ordenada 1. Mais um ponto, eu vou colocar aqui o ponto D. Vou botar aqui o ponto D, ó. Ele vai puxar aqui no 7 e vai vir aqui por 3. Ponto D. Quais são as coordenadas do ponto D? Quais são as coordenadas do ponto D? Diga aí para a prova. É 7 e 3 ou 3 e 7? Primeiro vem quem? X. Então é 7 e 3. Ok, turminha? E aí, entenderam direitinho? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Vocês vão fazer, se for preciso. Pronto. É isso aí, ó. Daqui a pouco vocês vão fazer uma atividade do livro, que é para vocês colocar somente esses par ordenados aí, tá? O X e o Y. E outro que vocês vão localizar das coordenadas das ruas, que também tem no livro aí. Só vão fazer duas questões do livro, tá bom? Alguma dúvida, turma? Eu espero que tenham entendido. Se não entendeu, a prova está online para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo, meus amores.